Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. E no episódio de hoje eu tô aqui com um consultor. O Noah vai explicar pra gente direitinho o que que faz um consultor, o que que faz uma consultoria. O Noah já tá aqui comigo. E aí, Noah, tudo bem? E aí, tudo bom, gente? Ó, antes da gente começar, eu queria te falar que é um prazer meu tê-lo aqui no episódio, porque sei que a gente vai ter muita coisa legal pra contar pro pessoal mais pra frente. Eu que agradeço aí pelo convite. É um prazer, uma honra aí poder compartilhar um pouquinho dessa vida aí de consultor. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Se você quiser mais informações sobre tudo que a gente está falando, sobre os links que o Noah vai citar aqui no programa, você pode acessar o desculpapodcast.com.br. Lá no site você tem links para todas as plataformas que o podcast está disponível, caso você esteja ouvindo agora em alguma que você não curta muito e tal. E também tem link para redes sociais, para a gente poder conversar, trocar uma ideia, você mandar sugestões de pessoas, sugestões de profissões, mandar alguma pergunta, enfim. Fica à vontade. Então você acessa desculpapodcast.com.br. Beleza? Deixa a gente começar de vez com o Noah, que tem um sobrenome diferente, que eu só sei falar porque ele acabou de me falar como é que diz, que é Sheffield. Noah Sheffield. É Isso isso? aí, Acertei, né? isso aí, acertou. Ah, ufa. Então é isso, Noah. Me fala, antes da gente começar na tua linha do tempo, me fala o que que você faz. Bom, eu sou consultor em diversidade e inclusão, basicamente. E aí, então, eu tenho diversas atividades que permeiam essa atividade, né, principal de consultoria em diversidade e inclusão. Então atuo tanto em organizações quanto, trabalhando como freela, assim, em escrita de colunas, sendo facilitador, sendo, palestrante, eh, muito voltado mesmo para essas pautas aí de inclusão e diversidade, e ajudar as organizações, as empresas a se tornarem mais inclusivas, e isso surgiu a partir do Educa Transforma, que daí eu acho que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né. Sim, sim. E eu já ouvi falar de verdade em umas empresas que eu trabalhei que consultor só faz PPT. Confesso que eu achei isso bem confuso, porque eu sei que não tem uma profissão que faz uma coisa só, né? Então, me fala mais ou menos o que que faz uma pessoa que trabalha com consultoria. Eu não faço PPT, gente, eu não sei fazer PPT, eu sou uma derrota em PPT, então eu tô aqui pra desmistificar essa história de que faz PPT. Na verdade, é uma pessoa que auxilia, né, independente da pauta que for, no meu caso é a de diversidade e inclusão, mas auxilia uma organização, uma pessoa a crescer, se desenvolver dentro dessa pauta, para que tenha uma atuação com impacto, com resultados e atingimento de metas. Então, você não ajuda só as áreas de recursos humanos das empresas, você também presta consultoria para pessoas individuais? Sim, também presto consultoria para pessoas individuais, Ah, legal. mais voltado por uma vertente de mentoria mesmo, porque tem muita gente buscando atualmente se instruir nessas pautas, né, e acaba não sabendo por onde, então, né, eu costumo, né, também atender essas pessoas aí. É um tipo diferente de consultoria, né, porque lida mais com a vivência pessoal, mas também, trabalhando essa parte da transformação, que a gente precisa ter para ser uma sociedade mais justa e mais equânime. Massa. Agora, vamos começar um pouquinho. Eu sei que a gente vai falar bem mais sobre isso. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu já separei. Mas me fala qual é a primeira lembrança de escola que você tem. Quando alguém fala, Noah, pensa em escola, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça?
É eu pulando o muro pra fugir. Sério? Sério. Não façam isso, gente. Mas é o que que acontece, né, enquanto eu sou um homem trans, né, então, a escola ela já não é um local seguro para pessoas que não são ditas como o padrão social ali aceito. Então é algo, bem violento, então só dá vontade de fugir mesmo, né. Mas eu não fiz isso, e ainda bem, porque estudar acabou se tornando uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Qual era a matéria que você mais gostava na época de escola? Na época era biologia, mas eu não segui nada com relação a isso depois. Você de onde é? De onde que você é? Eu sou de Porto Alegre, né, de nascimento, mas de origem, não tenho bem certeza, porque eu sou adotado, né, eu tenho um irmão gêmeo, a gente nasceu e a nossa mãe biológica não pôde ficar com a gente. E aí, então, a nossa tia biológica, né, porque ela é irmã do nosso pai biológico, ela ficou com a gente e nos criou desde que a gente nasceu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas aí origens, assim, né, mais, né, profundas aí para esse lado biológico, eu realmente não sei, ainda não consegui descobrir. Beleza, isso não é um teste, tá? Antes da gente começar a gravar, você falou: "David, você não vai fazer um teste comigo", não é um teste, tá? Não precisa se preocupar, por favor. Eu acho que não é um teste. Não, não é. Me fala o seguinte, como que foi o teu ensino médio na escola? Porque já é uma fase que naturalmente a gente fica cheio de dúvidas, né? Mas pelo Sim. que você falou, eu imagino que você já deve ter iniciado essas dúvidas há um tempo bem maior. É, não, já era eu já tinha algumas, questões e dúvidas desde criança, mas o ensino médio quando a gente chega lá, daí a gente realmente precisa se deparar com toda a pressão, né, do que é esperado da gente para o futuro, e a gente normalmente não faz nem ideia, né. Então, eu foquei muito ali na parte de realmente estudar, porque de certa forma, eu era algo que eu gostava de fazer. E acabava me distraindo também do ambiente que acaba às vezes sendo tóxico, né, para as pessoas, né, dentro da escola e adolescência e toda essa questão mesmo que pode ser bem traumática. E como que foi para você precisar pensar em escolha para vestibular? Você sofreu alguma pressão por conta da tua família, por conta de professores e professoras na escola? A minha mãe é professora, né, então já existia uma pressão por, escolha um rumo, escolha uma profissão, etcétera. Eu queria ter banda na época, né, então era algo completamente diferente, Banda mas de música? de música, eu queria, tipo, ser uma pessoa famosa e tal. Hã, agora eu tô sendo, né, estamos aqui nesse podcast, acabou se concretizando aí meu desejo uns anos depois, Exatamente. mas sim, existiu toda essa pressão com relação a precisar fazer uma faculdade, e naquela época eu não tinha, assim, muita ideia do que eu gostaria de seguir. Bom, eu tenho 34 anos, então, imagina como é que eram os computadores naquela época, mas ainda assim eu gostava muito deles, então eu acabei seguindo para essa área de tecnologia mesmo. Aí o que foi que você fez? Qual foi o curso que você escolheu? Eu, me formei em redes de computadores, a minha graduação é em redes de computadores e, depois até fiz uma pós em governança de tecnologia. Mas, né, entre a formação da graduação ali, eu tive uma filha, né, então tive ali que gerenciar essa questão de, né, gestar uma criança, porque enquanto eu estava estudando, estava, né, me graduando, eu estava, né, gestacionando a minha filha mais velha. E aí depois eu ainda fiz uma pós-graduação em governança de tecnologia, depois que ela já tinha nascido. E mais pra frente então que eu voltei aí o minha atuação para essa parte mais de recursos humanos, de inovação e de consultoria organizacional. Que você fez uma pós em
Gestão de serviço social, né? Isso, isso. Nessa época foi quando eu fundei o Educa Transforma, porque eu também já estava passando pela minha transição de gênero, e foi algo que eu estava cursando, estava chegando na época de fazer o TCC dessa pós, eu estava passando pela minha transição de gênero, né, já estava trabalhando como, coordenador de tecnologia há muito tempo numa empresa, e a questão da transfobia foi muito forte, me colocou num local muito vulnerabilizado. Eu passei por depressão, ideação suicida, internação psiquiátrica e me prometi que saindo, né, dessa situação, eu iria, desenvolver um projeto que, desse oportunidade para as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive enquanto uma pessoa cis, né. E aí foi desse projeto de conclusão que surgiu o Educa Transforma. Quando que foi o ponto da tua vida, o clique que deu na tua vida que você falou: "Vou fazer um projeto"? É, eu já estava, descontente com relação a toda a questão de ser uma pessoa trans na sociedade e os dados que a gente sabe, né, dessa expectativa baixíssima de 35 anos, de 90% da população tá fora do mercado de trabalho. E eu já vinha pensando nessa questão da empregabilidade e tecnologia como forma de inovação, né, juntar diversidade com tecnologia é forma de inovação, mas eu ainda não tinha pensado, né, em como articular isso, como fazer isso acontecer. E realmente o estalo foi, né, quando eu estava nessa internação psiquiátrica, que eu pensei: "Não, vou usar aqui do meu local de acesso, privilégio de ter contatos na área de tecnologia, para fazer um projeto acontecer", e dito e feito, assim, em 4 meses a gente já tinha a primeira turma, estudando, né. Pois é, legal você falar isso de turma, acho que é um momento até legal para você falar para as pessoas e falar para mim também, o que é o Educa Transforma, o que que tem dentro do projeto, como que o projeto funciona, enfim, me conta um pouco essa história. Tá, conto sim. O Educa Transforma ele nasceu dessa necessidade das pessoas trans terem acesso à educação e a um ambiente acolhedor. E, então, em 2019, né, quando eu passei por esses episódios, eu desenhei ele para capacitar gratuitamente pessoas trans para o mercado de tecnologia e inovação. Então, em 2019, né, eu consegui juntar empresas, parceiros, pessoas que construíram aí a possibilidade da gente capacitar 12 pessoas no ano. E isso só veio crescendo mais, então, hoje agora, né, em 2021 a gente vai conseguir chegar em 400 pessoas em diferentes trilhas de tecnologia, então a gente tem, bastante orgulho, assim, de ter conseguido crescer bastante, mas oferece, né, toda essa parte de capacitação técnica em tecnologia em diferentes trilhas, a parte de soft skills, né, dessa parte relacional, que é muito importante, principalmente porque as pessoas trans não tiveram contato com o mercado de trabalho, então ainda não tiveram essa primeira experiência. E a gente oferece daí todo um ecossistema de acolhimento e de mentorias individuais para que essa pessoa, durante os 6 meses de formação, possa ter acessos que já deveriam ser de direito delas, como, né, algumas pessoas, alunas, precisam, querem ter acesso a tratamento hormonal, a gente subsidia, ter acesso à psicologia, a gente também subsidia, questões de acesso realmente até à alimentação, a gente auxilia. Então, todas as pessoas que fazem parte do programa como um todo, têm esse acesso que a gente, né, tenta colocar, para tirar essas barreiras que podem fazer com que a pessoa também desista do curso para poder sobreviver, né, porque a gente entende que pode ser um impeditivo, né, a necessidade de: "Ah, eu preciso fazer um bico, arrumar um trabalho", ou a própria questão da prostituição, possa acabar tirando a oportunidade dessa pessoa de ter uma formação que a gente encaminha para a empregabilidade. Então, durante esses 6 meses a gente faz todo esse apoio, e a gente, né, conseguiu de 2019 aí para cá ter esse crescimento, porque a gente conseguiu abrir turmas para
Brasil todo, né. A gente começou inicialmente em Porto Alegre, presencial, e aí com a pandemia a gente precisou se reinventar, e aí o se reinventar foi conseguir doação de computadores para as pessoas alunas, porque elas não tinham, subsidiar planos de internet também, porque a gente está falando de algo que nos parece muito básico, né, ter um computador e acesso à internet, mas quando a gente entra nesse recorte da população não é. E aí, então, a gente conseguiu abrir turmas para Brasil todo, que já era algo que a gente vinha sendo pedido, assim: "Ah, quando é que o Educa Transforma vai vir para São Paulo? Quando é que vai vir para Belo Horizonte?". E aí, com a questão da pandemia e a nossa necessidade de ir online, de oferecer as capacitações online, a gente conseguiu, então, abrir para o Brasil todo e aí atender uma grande quantidade aí de pessoas. Que massa. Me fala como que você consegue fazer uma conexão com a Educa Transforma e com o teu trabalho de consultoria nas empresas? Já que tem na Sim. minha cabeça tem uma conexão, né, bem forte, mas como que funciona isso? É, na verdade, eu nem tinha pensado nessa parte de consultoria antes de começar com o projeto esse de impacto social, porque, eu estava muito focado em realmente ir acessando as empresas, as organizações, tanto as que né, viriam a ser empresas parceiras, tanto aquelas que iriam vir a ser parceiras de contratação, que a gente fala, né, que são as empresas que contratam os talentos que a gente forma. Mas quando a gente abordava as organizações, e por mais que existisse um letramento com relação à população LGBTQIAP+, a gente fala: "Ah, pessoa trans", as pessoas naturalmente nos respondiam: "Tá, mas me explica o que que é ser trans". E aí a gente percebeu que a gente, por mais que estivesse formando as pessoas, o mercado, né, de tecnologia, o mercado de trabalho no geral, não era seguro para receber essas pessoas, e eu acabei vendo as pessoas no mesmo local que eu estava, né, quando fundei, o projeto, que era um local que teoricamente era aberto à diversidade, mas do qual eu fui submetida a diversas questões de transfobia e preconceito dentro do ambiente de trabalho. E aí então eu passei a atuar ajudando essas empresas com essa parte de conscientização com relação à vivência, do recorte trans num primeiro momento, mas acabamos trazendo daí toda essa parte de interseccionalidade, que é cruzar, esses diferentes marcadores sociais, né, de etnia, de identidade de gênero, de orientação afetiva sexual, para que a gente conseguisse então, conscientizar a empresa e levar ela para um patamar mais inclusivo e que as pessoas todas se sentissem num local mais seguro e mais acolhedor para poder trabalhar e serem bem recebidas e não sofrerem preconceito dentro desse ambiente organizacional. Que massa, é um processo de educação dos 2 lados, né, uma via Sim, de mão dupla muito forte. sim. A gente fala, né, que o trabalho que a gente faz é 360 graus, porque a gente Uhum. acaba atuando tanto com as pessoas, né, que precisam dessa oportunidade, acaba atuando com as empresas que precisam das pessoas, e a gente gera inovação, porque a gente está trazendo óticas diferentes para a tecnologia e, né, se a gente não traz diferentes óticas, a gente não chega à inovação, né. Sim, não faz sentido. E também se a gente não tem um time que tá preparado para as diferenças, né, para o mundo diferente que existe, um time que não esteja preparado para sair da bolha, a gente não vai receber bem a pessoa que vai chegar e também a pessoa não vai conseguir produzir, aí vai entrar naquele ciclo que você comentou, né, É, aquele e ciclo de da que a pessoa não é bem recebida e não consegue produzir e sai, vai precisar encontrar outras formas para precisar sobreviver. exato. E aí não é um processo de inclusão, né. Isso, exatamente. Massa. Assim, imagino que a consultoria deve ter algumas métricas, né, para as empresas que você presta consultoria, no caso. Como é que você hoje vê uma empresa quando você vai lá pela primeira vez e quando você finaliza uma consultoria com a empresa? Você consegue enxergar um nível totalmente diferente de aceitação do pessoal que está lá? Sim, sim. Tem diferentes níveis, né, de organizações que a gente mapeia, né, através, assim, de diagnóstico mesmo para ver, o quão madura ela está nessa pauta de diversidade e inclusão, e a partir daí a gente traça estratégias que sejam voltadas para a realidade daquela empresa e, daquele negócio, né, daquele nicho de mercado. Porque por mais ideal que seja a gente pensar em metas, né, que reflitam, a diversidade demográfica brasileira dentro das organizações, a gente sabe que nesse momento a gente ainda não está
nessa utopia, eu vou chamar assim, porque estamos muito distantes de conseguirmos chegar nisso e principalmente pensarmos nisso de forma hierárquica dentro da organização. Então, todo o trabalho que a gente faz olhando mesmo para a realidade atual da organização e traçando metas, né, que sejam ali para o próximo ano, para 2 anos, para 3 anos, e estratégias, então, daí de como fazer essas metas acontecerem, e isso vai para diferentes, recortes da população, seja, o recorte da população LGBTQIA+, um recorte específico, né, das pessoas trans, a questão de pessoas com deficiência, neurodiversas, questão de raça, etnia, de religiosidade, né, geracional também é algo que a gente tem trabalhado bastante, mas a gente consegue levar essas pautas em forma educacional num primeiro momento, né, de conscientização de que todas as pessoas são diversas, porque a partir desse ponto a gente já quebra esse estigma da polarização, né, que é o que acontece. Quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, as pessoas que não estão em recortes subrepresentados acabam se sentindo de fora, né, da discussão. Isso não é do meu interesse, porque eu não sou uma dessas pessoas, mas na verdade todas as pessoas são diversas. Então é realmente trazer as pessoas para um local de equidade, e aí a equidade aqui, né, é colocar elas no mesmo, patamar, né, de ponto de saída, porque hoje a gente tem uma diferença muito grande, né, de quando a gente fala em igualdade e equidade, a gente tem que primeiro perceber que os diferentes recortes sociais partem de lugares diferentes, e aí é papel da organização, né, num primeiro momento, colocar essas pessoas de diferentes recortes nesse mesmo ponto de partida. E aí, a partir desse ponto de partida, aí é traçar estratégias para esses diferentes recortes para que a gente consiga daqui um ano ver como evoluiu ou quanto evoluiu na pauta específica para tal recorte, quais ações afirmativas a gente precisa fazer com um recorte que talvez não tenha tido, né, um ganho, né, que a gente gostaria, olhar para a parte hierárquica da organização e pensar que ainda está faltando e o que, que a gente pode fazer, se é formação para liderança, se é a parte da própria liderança mesmo ter um treinamento para questão de conscientização de vieses inconscientes que podem estar atrapalhando na promoção dessas pessoas. Então isso é bem, focado de organização para organização. Meu Deus, quanta coisa! É Sim. muita coisa. Deixa eu aproveitar isso e te fazer uma pergunta. Qual que é o ponto chato de você trabalhar com consultoria? Eu vou te dizer, assim, que é algo, hã, que eu não gosto é de ver o resultado. Na grande Como parte assim? na grande parte das organizações, elas estão interessadas em contratar uma solução pronta, como se fosse um manual em que se segue, né, e por mais que a gente tente se envolver o máximo possível nessa solução, a gente entrega um projeto, deixa ele, mas daqui 5 anos eu não sei se essa organização, vai conseguir chegar, né, nas metas que a gente traçou através das estratégias. Isso é algo que me deixa chateado, assim. E obviamente, eu não vou conseguir acompanhar 30, 40 empresas, né, se a gente for parar para pensar assim. A gente tem aí contratos, em que a gente, né, fecha que tem determinado prazo de acompanhamento, mas depois disso é como se eu estivesse perdendo um filho, assim, né. Porque eu tô deixando esse filho ir para o mundo, e por mais que tenha essa questão, né, até eu tenho 2 filhas e eu penso muito assim: eu tô criando as minhas filhas para o mundo, então eu tento traçar esse mesmo panorama, assim, eu tô, conscientizando essas organizações ou transformando essas organizações para o mundo. Ainda assim é doloroso de ver um filho ir, né. Ah, tá, agora entendi, agora entendi. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. E então vamos fazer o seguinte. Eu sei que você separou algumas dicas para quem está pensando em trabalhar com consultoria no geral. Então me fala o que que você separou de dica
para essa pessoa que está ouvindo o episódio agora, ou que já trabalha com consultoria, que está começando agora, ou que está pensando em começar a trabalhar nessa área? Me fala um pouco. Tá. Tem um livro muito bom que é bem atual, que é o Inclusifique, da Stephanie Johnson. É uma consultora também, ela é norte-americana, mas ela traz muito essa parte da inclusão, né? E é algo que ela traz de forma organizacional, então é muito voltada assim para C-level, né? Para alta liderança das organizações, porque se não existe essa conscientização a partir da alta liderança, os esforços nessa pauta são muito mais difíceis de trazerem resultados. Eu recomendo também que leiam um livro sobre liderança inclusiva, né? E tem aí algumas pessoas autoras, né, americanas, aí não sei quantas pessoas estão familiarizadas ou não de poder ter acesso a esse conteúdo, mas tem da Liliane Rocha um livro sobre liderança inclusiva aqui brasileira que é muito bom. Ele é bem curtinho e ele traz essa visão também de como ser uma pessoa líder inclusiva. E eu acho que todo mundo deveria assistir a série Pose, porque traz um retrato histórico do que é ser uma pessoa não hétero-branca cisnormativa na sociedade. E isso é muito útil para quando a gente for pensar em qualquer tipo de relação que a gente vá ter, seja dentro da organização, né, enquanto líder ou enquanto liderado, ou mesmo nas nossas relações pessoais. Massa, inclusive, vi a segunda temporada, eu chorei em todos os Ah, episódios. sim. E agora a última, né? Eu tô assim, agora eu tô órfão de mais um filho, porque pra mim é esta série no céu. Massa. E deixa eu ver, antes da gente terminar, antes da gente se despedir, de eu pedir para você falar onde que as pessoas conseguem te encontrar e tudo, você que tá ouvindo, a gente não vai parar por aqui, tá? Em julho a gente vai ter umas outras novidades para poder anunciar para você, porque julho é aniversário do podcast. Tô preparando muita coisa massa e em julho eu vou falar umas novidades que vão acontecer com o podcast e com o Educa Transforma. Não é isso, Noah? Isso mesmo. Olha, vai ser sensacional. Então é isso, a gente está se aproximando do final. Eu queria muito agradecer você pelo tempo, porque eu sei que o teu tempo é concorridíssimo. Né, eu que agradeço, né, pelo convite, por a gente poder colaborar e levar informação para mais pessoas. Acho que essa é a real forma que a gente consegue mudar o mundo, né, através da educação. E podcast é uma das formas da gente, né, se instruir também. Então, muito obrigado pelo convite. Você tá falando, eu tava só agradecendo aqui mentalmente direto. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Porque eu acho que é um conteúdo que a gente precisa, a gente que eu falo olha a minha ousadia. A gente, enquanto sociedade, a gente precisa ouvir esse tipo de conteúdo pra gente abrir os olhos e perceber que sim, tem gente fora da bolha. Legal a gente falar e se destacar, porque quando as pessoas enxergam uma pessoa que é diferente, fala, nossa, mas eu não sabia que tinha. Cara, não é assim que funciona. Sim, O mundo não gira ao seu redor. Você não é o sol. Não é assim que funciona. sim, É muito massa a gente compartilhar esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, colocar na mesa, conversar com a família, conversar com os amigos, é uma coisa que eu sempre incentivo também. Então, é isso. Muito obrigado. Mas antes da gente se despedir, fala para as pessoas como é que todo mundo consegue te encontrar. sim. Eu uso bastante o LinkedIn, então podem me encontrar lá no LinkedIn pelo meu nome mesmo, Noah Sheffield, ou através do meu site, que é noahsheffield.com. Também podem entrar em contato e acompanhar o Educa Transforma, que daí todas as redes sociais, ali Instagram é @educatransforma, no LinkedIn também Educa Transforma. Temos o site www.educatransforma.com.br, dá para conhecer bastante sobre a iniciativa, quem quiser auxiliar, né, compartilhar, tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição por ali também. Perfeito. Ele falou o nome dele e a gente pensa, é simples, eu vou procurar no chefe. Não é tão simples assim, tá? Escrever. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Você vai lá no site desculpapodcast.com.br
que vai ter, além do nome dele certinho, linkado para você, e direto pro perfil dele, os links também de tudo que ele sugeriu, que ele indicou aqui no episódio, tá bom? Então é isso, Lu, a gente está se aproximando do final. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, por ter compartilhado a tua história, e parabéns pela Educa Transforma, e os próximos anos vão ser incríveis, eu não tenho a menor dúvida disso. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado por estar junto aí comigo, com o Educa, e com toda certeza os próximos anos aí vão ser incríveis. Sim, sim, vão sim. E para você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Noah. Tchau, gente. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.